transformação. Mas o evangelho, voltando à questão da desconstrução de alguns costumes do mundo, é uma cultura, é uma contracultura à cultura imposta pelo mundo. O evangelho ele vai na contramão do mundo. Quando fala no mundo, é de tudo aquilo que desagrada a Deus. O pecado, né? É o pecado, etc. Mas tem uma coisa muito importante também. Tem essa questão do pecado, etc., né? Que está no mundo, e o evangelho ele vai, né? Tanto que Paulo escrevendo aos Romanos diz que a gente não deve se conformar com este mundo, mas transformar, né? Pela nossa razão, pelo nosso entendimento, mudado pela palavra, né? Experimentando qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, certo? Então, mas tem duas coisas no mundo que a gente precisa ter cuidado. Uma, né, é a questão da pecaminosidade do mundo. Então, não tem como a gente viver um evangelho pleno, né, e andar nos caminhos pecaminosos do mundo. Isso é uma coisa. Mas a outra coisa também é não colocar o mundo, certo? Ou alguns costumes do mundo, algumas coisas do mundo, no lugar de Deus. No lugar de Deus. Como, pastor? Por exemplo, eu acho que não tem problema nenhum, de forma alguma, certo? Você fazer um lazer, você fazer um churrasco, né? Você sair com a família, né? Decentemente, ali, tudinho, tomar um banho de piscina, né? Sabe onde você está, com quem você está, a forma que você está, né? Tomar um banho de praia. Eu acho que não tem problema nenhum nisso, né? Mas a partir do momento que eu amo mais essas coisas do que a Deus, aí Tiago diz assim, adúlteros e adúlteras. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Se a gente for ler o contexto de Tiago 4, ele vai dizer que eles não recebiam as coisas porque não oravam, não pediam. E se pediam, pediam mal. Aí diz assim, para gastardes com os vossos deleites. Tem coisa no mundo que não é pecado. Mas se eu ponho um amor naquilo tão grande, eu começo a atrair a Deus. Por quê? Porque Deus precisa ser exclusivo na nossa vida, não é verdade? Então, se a gente começa a amar mais as coisas do mundo, mesmo que não sejam coisas pecaminosas, mas que são coisas que aquilo tome o lugar de Deus, então é um tipo de idolatria. Por isso que uma pedra de tropeço para exatamente, você, né? Porque o que acontece? É um adultério espiritual. Por isso que Tiago diz adúlteros e adúlteros. Não é adultério sexual, carnal, mas é um adultério espiritual, onde os prazeres desta vida, as coisas deste mundo, tomam um espaço maior no meu coração do que o próprio Deus. Então a gente tem que usufruir dessas coisas, pode, mas que tem que estar sempre em segundo, terceiro lugar, mas nunca no lugar de Deus, né? Então, evangelho, por isso que é contra a cultura imposta pelo mundo. O mundo vai trilhar por caminhos que não vou dizer que é ruim, porque tem gente assim, o mundo não tem o que dar. Tenho que dar. Tenho que dar no sentido de diversão, de curtição, de prazer. O mundo tem muita coisa de prazer. Mas são caminhos que não agradam a Deus. Não é verdade? Aí vem a questão da renúncia. O evangelho é renúncia. É carregar a cruz. Então, se o mundo fosse ruim, então a gente não precisava renunciar. É verdade. Tem coisa no mundo que é boa. A carne se encanta, se inclina, a gente quer. Se não fosse, não tinha tanta gente que estava aí entregue aos prazeres da carne. Exatamente, né? E tem coisas nessa vida que você pode usufruir sem estar pecando. Desde que seja com ordem e decência, desde que não tome o lugar de Deus, não é verdade? Desde que aquilo não seja o primordial na sua vida. Né? Então, existe essa como é que se diz assim? Tem gente que acha que o crente não é feliz, não consegue viver bem. Não, tem muita coisa que é lícito. Né? Agora, como o Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar levar por elas. Esse é o grande... Né? Mas o próprio Jesus disse, se alguém deixar, né, casa, pai, mãe, deixar tudo. Quando ele fala isso, ele fala de renúncia num sentido geral, colocando ele em primeiro lugar. Ele diz que vai abençoar nesta vida aqui. Receba muito mais aqui e no final
a vida eterna. Então tem muita coisa boa que o crente usufrui aqui. Que Deus abençoe ele aqui. Amém. Porque tem gente que acha que crente uma vida de crente é uma vida para baixo, uma vida... É uma vida não, chata. Não, é muito engano isso. Né? Agora, é uma vida de renúncia, mas que vale a pena. É uma vida plena. É verdade. Né? Porque se eu usufruir de alguma coisa no mundo e aquilo me domina, então eu sou escravo. E a vida do crente, ele é livre. Ele é livre para até dizer não. Até aquilo que ele gostaria de fazer, mas sabe que não é bom, ele é tão livre que ele diz não. Ele não quer fazer Ele não quer fazer aquilo. Né? E se porventura cai em uma falha, um erro, João disse, na sua primeira epístola, capítulo 2, né? Ele diz assim, filhinhos, eu escrevo essas coisas para que não pequeis. É o nosso alvo, não? Mas se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Né? Então, a gente tem... o que depender de Deus, nós temos tudo para vencer. Amém.